Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, já caminhando para as 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, eu vou postar esse vídeo assim que meu canal que foi desativado volte. Ocorreu que meu aparelho entrou muitos vírus e aí eu fui obrigado a formatar. E ao formatar, todos os aplicativos que não são inerentes do original, né, do aparelho, eles são removidos. Dentre eles, o meu YouTube e o meu canal desapareceu. E eu dependo do meu neto que está viajando para reativar, pois foi ele que criou esse canal para mim. Eu não sei os e-mails, eu não sei a senha, então estou aguardando ele voltar. Essa é a segunda mensagem gravada que estarei postando logo assim que meu canal voltar, para darmos prosseguimento às mensagens das pérolas da graça de Deus. Espero que compreendam. Eu estou um pouco preocupado, mas vai dar, já deu tudo certo. Eu quero ler em 1 Coríntios, que diz assim, a partir do 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Aqui o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos irmãos de Corinto, ele fala acerca das divisões que existiam já naqueles dias. E ele aqui recomenda que todos aqui deveriam ser unidos com o mesmo parecer, ou seja, voltado para um mesmo foco. Se era só um evangelho. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que nos nossos dias não tem sido diferente. São várias as denominações. E todas elas dizem pregar o evangelho. Só que o evangelho que elas pregam, nós sabemos que é o da circuncisão. O evangelho do Cristo Nazareno ao mundo de Israel. Porque lá nas sinagogas deles tem cerimoniais, tem preceitos dos homens, achismos, rudimentos. Eles lá ainda leem Moisés. O véu ainda está posto. Eles ainda não têm o entendimento, pois não foram salvos na mente. Então, esse evangelho deles, que pregados por essas denominações, cada um busca o seu próprio interesse. Vocês percebem que eles divergem quase que em tudo. Apenas no dízimo, que eles concordam, leem a mesma cartilha e aplica o mesmo texto e fazem disso uma doutrina para explorar os filhos de Deus que lá estão, para satisfazer os seus interesses e suas conveniências. Prosseguindo, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé que há contenda entre vós. Nós fomos de lá. O que mais existe nesses lugares são contendas, fofocas, disse-me-disse, divisões, grupos, subgrupos. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e de Apolo, outros de Cefas, e outros dizem que são de Cristo. Paulo então diz, está Cristo dividido? Porque deveriam todos estarem voltados para o Cristo.
para tão somente ele como centro, ele como cabeça, ele como Senhor de tudo e de todos. E isso não estava acontecendo, como ainda hoje não acontece nesses lugares. Cristo não, o ressuscitado não é o cabeça. Lá, os homens procuram ter primazia, se destacarem, estarem em evidência. Tem um canal aí no YouTube de um pastor, não vou dizer o nome porque não é do meu feitio, mas ele é lá do Nordeste. Ele quase que todo dia ele está na internet, no YouTube, sempre falando algumas coisas. E ele é muito rigoroso, ele é muito conservador, e parece-me que ele é muito idolatrado pelos seus seguidores. E tudo quanto ele diz, baseado em suas experiências, é que deve prevalecer. Volta e meia eu até assisto, mas mais para tirar conclusões. Então esse homem, por exemplo, ele se sente o cara desse ministério grande lá do estado de Pernambuco. Assim como em outros ministérios, em outros estados de grandes denominações evangélicas, que os seus líderes são o centro de toda a atenção. Tem lugares que eles chegam, quando não se faz presente esses homens, pedir autoridade a ele, mesmo na ausência, para que eles possam tocar, né, vamos dizer assim, tais reuniões. Tamanha a veneração que esses filhos de Deus que lá estão, que ainda não têm o entendimento, têm a esses líderes religiosos. Então Paulo diz: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Aí Paulo começa a se defender. Eu dou graças a Deus que não batizei nenhum de vós. E aí ele prosseguem. Então o tema de hoje é: na religião evangélica, os pastores são os guardiões das chaves dos céus. A igreja não é física, ela é espiritual. O templo de Jerusalém era físico. Ele foi mandado ser construído pelo próprio Deus. E fazia parte dos rituais judaicos, da religião do judaísmo, a frequência ao templo de Jerusalém. Mas o próprio Nazareno, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10:7, ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Esse templo foi construído, mas ele tinha um fim. Ele teria que um dia ser destruído, como foi destruído por ocasião da invasão em Jerusalém pelo general Tito. Não ficou mesmo nenhuma pedra ali. O templo caiu. Então a igreja, ela é espiritual. A Jerusalém é espiritual. Ela não é mais física. Queridos, tire o foco dos líderes religiosos. É carne. O cabeça é o ressuscitado, que é espírito hoje, e que habita no nosso espírito, e testifica que somos seus filhos. Os católicos romanos, eles têm Pedro como os guardiões das chaves dos céus. E os evangélicos têm os seus líderes religiosos como os guardiões da chave dos céus. Porque só entrarão nos céus aqueles que seguirem os ensinamentos deles, que cumprirem os seus ritos. Tem que aceitar Jesus como Salvador, senão não vai para o céu. Tem que se batizar em água para arrependimento de pecado, quando o pecado era transgressão da lei. Os judeus, sim, se batizaram para arrependimento, mas eles dizem que
Todos têm que se batizar para que sejam perdoados seus pecados. E uma vez feito isso, se tornam membro desses lugares. E aí então agora, mensalmente, participam da tal ceia do Senhor, para que se tenha comunhão uns com os outros e com Deus. Isso é o cúmulo do absurdo. Essa tal ceia realizada por eles. Então, na história universal, encontramos diversos líderes religiosos. Moisés foi um dentre muitos. Além de líder, Moisés era legislador e profeta. E lhe foi dado a autoria do Torá. Foi o grande libertador dos judeus. E assim, considerado pelos judeus como um dos homens mais importantes, um dos líderes mais importantes que os judeus tiveram. É venerado no cristianismo como o homem mais manso da terra. Nos dias de Paulo em Corinto, acontecia isso que eu li. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Foi preciso que Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho, da graça de Deus, toda a revelação, para os gentios remanescentes e todos quanto crescem, dissessem: foi Paulo crucificado por vós, em vosso favor, uma vez que vocês dizem que eu sou de Paulo. Foste batizado em nome de Paulo. Isso estava ocorrendo lá em Corinto, assim como ocorre também nos dias de hoje. Quando muitos batem no peito: eu sou membro da igreja do pastor fulano, eu sou membro de tal denominação. Eles fazem isso com muito orgulho, chegam até a dizer: eu nasci aqui, eu me converti aqui, vou morrer aqui. São tradicionais ao extremos, religiosos ao extremos. Não abre mão desses lugares. Tem esses lugares como casa de Deus, como lugar de se buscar e adorar a Deus, quando Deus é espírito e é adorado em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Presta-lhe culto racional. Não se conforma com as coisas deste mundo, porque sabem que são espirituais e já estão assentados com Ele nas regiões celestiais. Os católicos romanos têm Pedro como o guardião das chaves dos céus. Dizem ainda que foi Pedro a pedra fundamental da Igreja Católica Romana. E eles os têm como cabeça da igreja. E nas chamadas igrejas evangélicas, o foco dos seus membros é voltado para os seus líderes. Os seus membros os têm como pastores. E outros títulos mais, porque até uma certa época, um certo tempo da história, eram tão somente pastores. Mas depois criaram o bispado, o apostolado e futuramente o título de semideus. Escreva isso que eu estou dizendo, porque na prática muitos deles já são semideuses. Eles têm na prática esse título de semideus. Eles são bambambãs, são os experts, são anjos da igreja, são ungidos de Deus, são profetas. Tem a revelação dada por Deus tão somente a eles. Faça tudo o que eu mandar, que o vosso mestre mandar. E ainda ficam chamando os filhos de Deus de servos e ovelhas. Meus queridos, vocês nunca foram servos nem ovelhas. Vocês são filhos de Deus. Porque nos dias do Cristo Nazareno se dirigia ao povo de Israel como ovelhas perdidas. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 6.
Lá em Jeremias, capítulo 50, versículos 6 e 7, ele disse: ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas. O porquê Jesus usou essa metáfora, essa figura de linguagem? Porque na cultura judaica, na cultura dos judeus, eles conheciam muito bem o contexto de ovelhas, de rebanho, de pastoreio. Isso era próprio da nação judaica, do povo judeu. Amós, ele era boiadeiro, o pastor. Davi era pastor. E tantos outros. Então Jesus usa aqui uma figura de linguagem. Vocês são como ovelhas perdidas, e eu vim buscar e salvar todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não que eles fossem ovelhas, tivesse esse título de ovelhas. Eles eram povo de Deus, como hoje os que lá estão não são ovelhas nem servos, são filhos de Deus. Então, Jeremias está escrito lá: vocês têm sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perabular pelas colinas. Eles conheciam esse linguajar. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram do seu próprio lugar de repouso. Assim vocês estão. Deus é o vosso Deus. Deus tem dado a vocês bênçãos. Deus tem sido convosco, tem lhes protegido, tem lhes guardado, e vocês estão esquecendo-se de Deus, de se deleitar nele, de descansar nele, como Davi diz no Salmo de número 23. Águas tranquilas, pastos verdejantes. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Depois da cruz, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos seus filhos. Não há mais tão somente Israel como povo de Deus. Não há mais gregos, não há mais bárbaros, não há mais citas, romanos, seja lá o povo que for, são é um povo só, então somente um. E Deus é Senhor de tudo e Senhor de todos. Todos são filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Como vocês são servos, servos não herdam. Servos não fazem parte da herança. E vocês aceitam serem chamados de servo. E muitos, querendo ser humilde, dizem: eu sou teu servo, Senhor. Tem um pastor aí, eu o conheço há muitos anos. E tudo que ele fala, tudo que ele escreve, ele encerra dizendo: servo do Senhor, fulano de tal pastor. É assim que ele conclui. Então, servos não herdam. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, dos versículos 9 ao 17. Assim sendo, nós, enquanto muitos somos um só corpo nele e membro um dos outros, por isso que nós da graça dizemos que somos todos iguais. Todos nós temos uma importância. Ninguém é mais de que ninguém. O Senhor é o Espírito. O corpo, por exemplo, é formado por membros. E está ligado ao quê? A mente, ao raciocínio. É aqui no raciocínio que faz com que o corpo se movimente. Exemplo, meu braço, minhas mãos estão paradas. Eu vou dar comando. Da onde vem esse comando? Minha boca, vou abri-la. Da onde vem esse comando? Os olhos. Da onde vem esse comando? Estou sentado. Se eu me levantar,
Esse comando vem do cérebro, vem da mente, vem daqui. Assim é o Espírito de Deus que habita no nosso espírito. Os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Por isso que nós não somos carnais. Por isso que nós não vivemos na prática das obras da carne. Por isso que somos espirituais. Por isso que não estamos voltados para este mundo, para as coisas desta vida. Não estamos em busca de coisas terrenas. É Ele quem nos conduz. Por isso que nós dizemos, reinamos em vida. Crescemos no conhecimento de Deus, entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade e descansamos tão somente nele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, assim como a Igreja Católica Romana tem Pedro como guardiões dos céus, os pastores evangélicos são os guardiões das chaves dos céus. Eles são donos da salvação. Deus é servo para eles, porque nas suas palavras de comando, eles determinam que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Eles não reconhecem Deus como único, como soberano, como Senhor de todos, como Senhor de tudo. Eles têm que determinar, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Deus peleja, Deus guerreia. Eles não aceitam que tudo é a vontade de Deus. Eles defendem um mundo espiritual do diabo como um ser. Eles defendem o inferno como um lago de fogo e tormento eterno. Quando Deus diz, lá no livro do profeta Isaías, mas foi Isaías que falou, os profetas eram a manifestação do próprio Deus. Deus falava por meio dos profetas. E ele diz, eu, o Senhor, fiz as trevas e a luz. Eu, o Senhor, promovo a paz e promovo a desgraça. Eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Deus é soberano, tudo é a sua vontade. Nada acontece sem que Deus não já tenha determinado. Os nossos dias já foram contados. Eu não sei como eu vou morrer. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas Ele sabe. Ele já determinou. Não é a minha vontade, não sou eu que traço. Não sou eu. Nós não somos futuristas, nós somos preteristas. Nós cremos que tudo quanto que tinha que ser feito, Ele já fez. Andamos por fé, tomamos posse. Por isso que dizemos, somos abençoados, guardados, curados e protegidos por Ele. Há 2 anos atrás eu infartei. Eu não esperava nunca que isso fosse acontecer comigo. Até mesmo porque eu sempre fui atleta. Eu sempre corri, eu sempre caminhei. Eu disputei corridas rústicas, ganhei troféu, ganhei medalhas. Então eu achava que isso nunca fosse acontecer comigo, mas eu infartei. As minhas artérias estavam todas entupidas. O sangue e o oxigênio já não ia mais para o coração. Hoje eu tenho 2 stents dentro de mim. Isso já estava no pensamento de Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. Estou aqui hoje, reinando em vida. E eu peço a Deus, eu sei que eu tenho um tempo de validade aqui, mas eu quero, nesse tempo que me resta, pregar essa palavra da graça de Deus, essa pérola da graça de Deus, para que os filhos de Deus que lá estão ainda, com os olhos espirituais fechados, com o véu sobre o rosto, eles possam ouvir e ter o entendimento, serem salvos na mente. A salvação na mente traz liberdade. A salvação na mente traz liberdade. Saímos de debaixo de preceitos de homens. Deixamos as sinagogas. Deixamos de ter sentimentos de culpa. Deixamos de ter consciência pesada. Não precisamos mais comer pão e nem tomar suco de uva. Não precisamos mais dizimar. Não precisamos mais buscar aspas a Deus nos templos físicos como eles ensinam. Porque Deus habita dentro de cada um de nós. Nós somos o seu tabernáculo, somos o templo da sua habitação. Adoramos em espírito
Hoje nós sabemos o que é adorar a Deus em espírito e em verdade, em sinceridade. Não ficamos preocupados com a quinta, com a terça, com o domingo e correr para o templo como muitos religiosos fazem. Se eles não fizerem isso, eles não cumpriram os seus deveres, as suas obrigações. Evangelho não é isso. Evangelho não é isso. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz. O seu reino é justiça e alegria no espírito. Olhamos para todos como nossos irmãos. Temos a sua orientação, a sua direção. Nos submetemos tão somente a Ele. Não estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós, porque nós não somos carne e sangue, somos um espírito revestido, sim, de carne e sangue. Não estamos na expectativa da volta de Jesus, não estamos na expectativa de uma ressurreição, de uma transformação, de um encontro com Ele nos ares. Não estamos na expectativa de nada dessas coisas que a religião ensina e prega. Sabemos que o arrebatamento é do nosso espírito. O nosso espírito volta para Deus num corpo glorioso. E a carne e o sangue, a alma volta ao pó da terra, ao inferno. E de lá nunca mais sobe. De lá nunca mais. Nunca mais. Essa é a palavra de hoje. Vocês estão entendendo o que representa esses líderes para os filhos de Deus que ainda estão cegos? Eles são os guardiões da chave dos céus. É essa a mensagem, esse é o objetivo que eles passam para os que lá frequentam. Eu estou suando porque eu passei a gravar com o ar desligado, por causa dos ruídos. Eu não tenho como abrir a porta porque senão me atrapalha. Então eu estou aqui atendendo as pessoas que colocaram no meu comentário que está sempre tendo ruído, né? Eu um dia ainda vou ter, se Deus assim permitir, eu creio, uma acústica aqui no meu escritório, sei lá, uma coisa mais sofisticada, para levar o melhor para vocês, tá? Tudo é a vontade de Deus. Se Ele é quem sabe de tudo e de todas as coisas. Eu encerro dizendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês, mas não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de divulgar e de compartilhar os meus vídeos. Eu agradeço a cada um de vocês. Um beijo no coração, um forte abraço. Nós te amamos.